A graça e paz, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de falar sobre aquilo que tem tirado a paz de muita gente, sobre um câncer devastador que se aloja na alma. A falta de perdão é esse câncer. A falta de perdão é uma doença maligna que tem destruído milhões de pessoas. Há muita gente sufocada pelo ressentimento, quase a ponto de explodir. E o único remédio para curar as feridas da alma, para curar as feridas que as pessoas nos causam e que nos entristecem, é o perdão. No entanto, frequentemente relutamos. Temos dificuldades de perdoar os outros. E cria-se um obstáculo enorme em nós que faz com que fiquemos aprisionados às paredes, às prisões da amargura. Logo, como é possível perdoar? Eu gostaria de te mostrar alguns princípios bíblicos que devem nos impulsionar, nos direcionar, nos inclinar ao perdão. Primeiro princípio: medite no Evangelho. Medite na mensagem do Evangelho sobre o perdão que Deus nos concedeu em Cristo. Nós, cristãos, somos pessoas perdoadas. As pessoas, de fato, não apenas nos aborrecem, como elas cometem pecados contra nós. Sendo assim, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, ordena: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. A Bíblia é realista. Até mesmo irmãos e irmãs em Cristo pecam uns contra os outros. Paulo continua, portanto: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ninguém pecou contra nós, tanto quanto nós pecamos contra Deus. E em Mateus capítulo 18, Jesus nos ensina que o perdão de Deus para o nosso enorme pecado deve nos constranger a usarmos da mesma misericórdia para com os outros. Sendo assim, vemos que o perdão de Deus é o fator motivador, é aquilo que nos impulsiona a perdoar aos outros como Ele nos perdoou. Em segundo lugar, busque a Deus em oração. O Espírito Santo nos dá o desejo e a força interior necessária para que perdoemos os nossos ofensores. O poder de sua graça capacitadora nos incentiva e nos liberta a perdoar aqueles que nos ofendem. Terceiro, a atitude de perdão envolve isentar o ofensor de nosso julgamento e confiar o ofensor, nós mesmos e a situação às mãos de Deus. Perdoar é saber que só Deus pode julgar corretamente. É desistir de ser juiz. Lembremos-nos que há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem somos nós para condenarmos o nosso próximo? Em quarto lugar, a atitude de perdão envolve esvaziar nosso coração da amargura. Não podemos culpar o outro por conta ou por causa da nossa ira pecaminosa. Ainda que a nossa amargura tenha sido ocasionada pela ofensa do outro, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. O Senhor nos ordena em sua palavra: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, e gritaria, e calúnia, bem como de toda maldade. É muito interessante a frase do autor, educador e ativista afro-americano Booker T. Washington, que afirmou: eu não permitirei que nenhum homem, independentemente de sua raça, diminua ou desrespeite a minha alma, fazendo com que eu o odeie. Olha que interessante. Eu não permitirei que nenhum homem, independentemente de sua raça, diminua ou desrespeite a minha alma, fazendo com que
eu o odeie. Eu não vou deixar ninguém fazer com que eu odeie o outro. Eu não quero ver a minha alma aprisionada a essa situação. Perdoar é não se deixar vencer pelo mal, antes vencer o mal com o bem. Perdoar é desfrutar da cura que vem do alto para toda raiz de amargura que tira nossa alegria. Portanto, para que você tenha uma vida mais saudável e espiritualmente equilibrada, perdoe na força do Espírito Santo que o capacita. Perdoe como expressão e reflexo do perdão de Deus sobre você. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor a abençoe e a capacite para viver a vida abundante que é efeito do perdão gracioso àqueles que nos ofendem.